Olá! O tópico do nosso estudo de hoje é o livro Coragem, o primeiro capítulo, que se chama, inclusive, Coragem. Então, vou colocar aqui para facilitar a nossa leitura. Eu puxei ele então aqui na internet. Coragem é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. O item 1, que é a introdução a este livro, que se chama Coragem, que vai nos conduzir nos próximos estudos, nas próximas lições. Então, amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogastes a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é o refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura e da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca da qual nem sempre te lembras das petições à providência divina, a alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e das provas que nos serão necessários ao burilamento próprio. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções, por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos discerra ante a misericórdia de Deus. Então, aqui ele reconhece que nós teremos atribulações, nós teremos situações na nossa vida que nós precisaremos de coragem. Então, nós fazemos o nosso pedido a Deus, nós colocamos muitas vezes as nossas limitações, o nosso desejo que determinada situação dê certo, mas é necessário que nós tenhamos coragem de nos mover e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A coragem, então, é uma virtude. E assim como todas as outras virtudes, ela tem no meio dela, então, como fonte de tudo, o amor. Então, o amor é que dá origem a todas as outras virtudes. E quando nós estamos falando de coragem, se eu pudesse te trazer uma mensagem para um momento difícil que você está passando, um momento que você precisa se mover e caminhar melhor com tudo isso, a mensagem da coragem é essa aqui. Haja com o coração. Quando a gente diz o coração, a gente não sabe que não é esse órgão aqui, é o que ele representa. O coração, ele representa o amor, o coração representa a pureza, o coração representa aquilo de mais simples e de mais puro, como eu disse, né, que nós temos em nós. Vai ter medo, porque não é o fato da gente ter fé, não é o fato da gente acreditar, não é o fato da gente desejar que tudo dê certo, não é o fato de nós acreditarmos em algo maior do que nós, que não vai ter medo. Porque a coragem já nos indica que nós estaremos diante de uma situação que nós precisaremos dar um pouco mais de nós. Coragem de falar em público, coragem de iniciar uma conversa com seus pais, coragem de dizer algo para os seus filhos,
coragem de se posicionar adequadamente no seu ambiente de trabalho, coragem de se olhar no espelho e ver quem você é, coragem de filmar e ver o seu rosto, coragem de ouvir a sua voz numa mensagem de áudio, descobrir quem você é de verdade. Então, a coragem para aquilo que você tiver que passar, coragem para enfrentar uma gravidez de risco, coragem para ter uma conversa franca com alguém. Então, vai ter medo. Então, haja com o coração, vai ter medo. Insegurança, frio na barriga, mas também terá amor. Respire, pegue na mão da coragem, vista-se de você, com a coragem de ser o que você é. Sinta ela, viva ela e vá. Deixe que essa coragem entre em você, deixe que ela te habite, deixe que ela se incorpore no seu ser como um todo. Aqui eu tô fazendo assim como se fosse o corpo físico, mas eu tô pensando no ser integral, onde nós temos, nós como seres criados, então que estamos aqui nesse momento com essa veste, que estamos aqui nesse momento passando pelas provas e compromissos assumidos, mas deixe que essa coragem integre você, para que você consiga colocar em ação tudo aquilo que você veio fazer. Ela é uma virtude que te ajudará a seguir tantas outras. Ela é uma virtude que te possibilitará trazer conquistas. Então, deixe a coragem entrar, habitar, guiar e florescer. Muitas vezes a sua coragem ela tá ali abafada pelo medo, ela tá ali abafada pelo seu hábito, pelo seu costume de fazer tudo como você sempre fez. Que tal se a gente desse um respiro para ela, desafogasse um pouquinho e deixasse ela florescer? Então, se a gente pudesse pensar num mantra, né, para a gente ali repetindo, para a gente internalizando, para a gente ir raciocinando sobre ele, para a gente deixando isso tudo mais leve, seria: eu tenho coragem de arriscar, experimentar e seguir os chamados da vida. Eu tenho coragem de arriscar, experimentar e seguir os chamados da vida. Eu tenho coragem de arriscar, experimentar e seguir os chamados da vida. Eu vou tentar colocar aqui embaixo algumas observações que eu fiz sobre esse tema. Então, quando a gente fala em coragem, refletir sobre ela, não é a coragem de enfrentar o mundo exterior, mas a coragem de continuar servindo, amando, acreditando, mesmo quando tudo parece difícil. Então, aqui Emmanuel, nessa psicografia de Chico Xavier, é a mensagem que abre esse livro, que eu espero que a gente consiga estudar novos capítulos nas próximas semanas, né? E por que a gente coloca assim muitas vezes por semana? Porque não adianta querer estudar tudo de uma vez e vou mudar para sempre, né? Gente, nós estamos aí há tanto tempo tentando nos aprimorar que não vai ser de um dia para o outro. Então, essas lições elas foram feitas para a gente ir aos poucos assimilando elas. Então, se a gente for dividir aqui, fazer um resumo em blocos, a gente tem primeiro o seguinte: Emmanuel nos mostra que diante de Deus fazemos alguns pedidos legítimos: saúde, paz, afeto, compreensão, liberdade, simpatia, cultura e trabalho. Esses pedidos eles não são errados, eles são necessários, mas eles nos lembram que o céu responde com oportunidades e não facilidades. Quando eu peço liberdade, eu vou precisar viver aquela experiência. Quando eu peço cultura, eu vou precisar viver algo que me possibilite adquirir essa cultura. Quando eu peço trabalho, eu vou precisar trabalhar. Então, nos lembram que os céus, né, a vida, nos oferece oportunidades e não facilidades. E que não podemos esquecer de pedir a alavancagem da coragem.
Eu vou colocar aqui também, em algum lugar, o seguinte: pedimos tudo, mas esquecemos da alavanca invisível que sustenta todos esses valores, que é o que nós já falamos, que é a coragem. Coragem de viver com dignidade mesmo na dor, coragem de servir mesmo sem reconhecimento, coragem de permanecer no bem quando tudo à nossa volta nos convida ao desânimo e à revolta. Então, Emmanuel aqui ele é muito claro, né? Não se trata de resistir ao sofrimento apenas, mas de agir com o bem, mesmo quando a vida nos fere. É um convite. E aqui nós podemos pedir sempre, nós devemos pedir sempre. Inclusive, Jesus sempre nos incitava a fazer pedidos. Ele não vinha assim alterando a nossa vida, modificando tudo, tirando as dificuldades, tirando as limitações. Ele sempre nos perguntava: o que queres que eu faça? E aqui, ainda nessa lição, nós temos um apelo à moral ativa. As páginas do livro não são consolo passivo, eles são um chamado. Então, Emmanuel nos convida a não esmorecer, a desenvolver uma fé que anda de mãos dadas com o próprio esforço. Então, o Espiritismo é a fé raciocinada e a conquista de novas oportunidades, a conquista da liberdade, a conquista do trabalho, a conquista da cultura, a conquista da nossa evolução, ela é realizada através do trabalho, através do esforço próprio. Ninguém vai conseguir fazer a evolução por nós. Nós é que precisamos mover nossos pés, né? Tem aquela frase muito incrível que fala assim: não peça a Deus ajuda se você não está disposto a mover os seus pés, porque existe o livre-arbítrio. Então, se eu peço e eu ajo, a ajuda vem. Se eu peço e fico esperando, resolve aí para mim, Deus, resolve aí para mim, ó espiritualidade, nada vai acontecer. Quer dizer, nada vai acontecer, não. Vai acontecer frustração, vai acontecer desânimo, vai acontecer um afrouxamento da fé. Então, a gente pode colocar aqui algumas, eu tô lendo aqui, mas eu sei que em algum lugar da tela eu vou ter colocado para vocês, tá bom? Então, o que a gente pode pontuar? Em tempos de crise financeira, familiar, emocional, a nossa coragem de manter a serenidade e continuar fazendo bem. Quando a gente está na questão da saúde, a coragem de continuar tentando, acreditando. Muitas vezes, no momento de saúde fragilizada, a gente acha que não vai conseguir fazer nada. E o que eu mais tenho visto é exemplo de pessoas que permanecem ativas, permanecem tentando, mesmo com a saúde fragilizada. E por outro lado, a gente também vê muito quando a pessoa se abandona e tudo mais, parece que a vida fica mais difícil, né? E quando a fé se abala, a coragem de continuar se abrindo à oração e à disciplina. A coragem de Emmanuel é silenciosa e útil, ela não grita e ela serve. E para finalizar, eu quero compartilhar aqui então o seguinte: é por isso que Emmanuel começa esse livro com esse lembrete profundo, que para a saúde, a paz, o afeto, a liberdade e o trabalho floresçam, é preciso coragem. Coragem de ser fiel ao bem, de seguir com Cristo, mesmo quando a estrada parece difícil. Então, desejo que essa coragem floresça em você, que ela transborde de você, que ela te sinta, faça com que você se sinta forte, faça com que você se sinta vivo, faça com que você se sinta confiante. E desejo que ela te leve aonde você quiser. E que todo bem que vier dela, todo bem que vier dessa ação sua, todo bem que vier da sua disposição, do seu caminhar e do seu agir,
que Ele possa te trazer muitas coisas boas, como a saúde, como o trabalho, como o retorno financeiro, como a fé, a amizade, a família.